Olá, pessoal. Tudo bem, gente? Que Deus nos dê um tempo maravilhoso nesse momento aqui da mesa com o pastor. A primeira pergunta que eu quero fazer para você que está em casa: você está feliz? Você está contente? Como é que você tem passado os seus dias? Eu tenho certeza, absoluta certeza, que o Deus Todo-Poderoso tem algo precioso para você. Ele quer abrir todas as portas, ele quer escancarar as janelas do céu para que bênção sem medida venha sobre a sua vida. Mas você tem que dar um passo. E qual passo é esse? Você tem que se apresentar na igreja. E nós, da comunidade evangélica Cristo Vive, queremos convidar você para estar conosco, viu? O nosso culto acontece aqui em Valinhos, às 10 horas da manhã, na Avenida Doutor Altino Gouveia, 457, Jardim Pinheiros. E aí no Parque Portugal, quando? Rua Santarém 633, Parque Portugal, domingo às 19 horas. Então, olha, você pode vir aqui de manhã e, ou se não puder, à noite no Parque Portugal. E nós teremos o grande prazer de atender você. Você quer conhecer uma igreja que abraça? Uma igreja que cura? Uma igreja que transforma? Uma igreja que tem uma mensagem poderosa? Venha, venha para a comunidade evangélica Cristo Vive, uma igreja família que ama você. Hoje nós estamos aqui para o nosso podcast e nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal. E eu amo o Natal, sabe, gente? Eu tenho assim um carinho por essa data. Eu acho uma das datas mais gostosas do que existe no calendário. E eu vou dizer por quê. Não é por causa da ceia. Não é por causa da ceia que existe à meia-noite. Não é por causa de presente, mas é por causa do presente que simboliza o Natal, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria hoje, apresentando vocês para aqueles que estão chegando pela primeira vez, e desde já vou pedir para que você compartilhe, que você assine também esse canal, para que a gente possa avançar e entregar a nossa mensagem a mais pessoas, tá ok? Então assine, compartilhe, vai nos seguindo aí e também pode deixar comentários que a gente quer saber como que está chegando os nossos estudos até vocês. É, na mesa com o pastor hoje, o verdadeiro sentido do Natal. Dezembro, dezembro, e hoje é dia 5 de dezembro, é isso? 4. 4 de dezembro, 4 de dezembro, um tempo maravilhoso para todos nós. Vamos lá. Fale para mim, pastor Davi, se apresenta primeiro e depois fala para mim sobre o Natal. Como o senhor vê o Natal? Bom dia, boa noite, boa tarde para quem está assistindo. Sou o pastor Davinson da Cristo Vive Comunidade e nós estamos no Parque Portugal. Para mim, Natal é algo lindo, algo maravilhoso. Me traz a lembrança tantos momentos bons em família, reunidos, montando a manjedoura, montando a árvore. Eu lembro que na igreja, eu sou praticamente nasci na igreja, outubro, setembro já começavam os preparativos, os ensaios de cantata, de peça de Natal. Naquela época, o Natal era mais importante que o Ano Novo. A festa do Natal era mais significativo do que o Ano Novo para nós, para minha casa, porque justamente celebrávamos o nascimento de Jesus. Todo era envolto, todo era trazido com a celebração do nascimento de Jesus. Sempre a manjedoura era permanente, tanto que eu trouxe isso para minha família, para meus filhos.
eu montava a árvore de Natal e embaixo a manjedoura. E quando chegava o dia 24, eu tirava a manjedoura e meia-noite trazia meus filhos pequenininhos ao redor, sentávamos e contávamos a história do Natal, colocando cada personagem, um por um, né? Os anjos, os pastores, José, Maria, a criança e depois a história dos magos que chegavam. Tanto é que há alguns dias atrás, meu filho de 17 anos falou assim: pai, vamos fazer outra vez isso? Sentar e contar a história da manjedoura. Porque você está trazendo a principal mensagem para teus filhos, para o coração deles. Jesus nasceu, o Salvador veio ao mundo para nos salvar. Essa é a principal mensagem. Lamentavelmente, por outros motivos, o inimigo tem encoberto tudo isso. O pastor Davidson é, tem aí, né, o costume de montar a sua árvore e a sua manjedoura, contar a história para os seus filhos. Mas existe no meio dos evangélicos alguns que condenam isso. Já ouviu isso, Edésio? E a gente tem que separar em 3 pontos, né? Para Uhum. poder responder isso. Porque existe o ponto que é o Natal da perspectiva teológica, né? Pura, da nossa teologia cristã. E existe o Natal histórico, a transformação histórica do Natal, das culturas que foram envolvidas. E existe o Natal da batalha espiritual, que é o que o pastor Davi terminou mencionando. Mas a parte de condenação, ela está muito interligada porque o Natal por si só ele faz parte de um sincretismo. Né? Para quem não conhece o termo sincretismo religioso, é quando você pega ideias de diferentes culturas ou religiões e, e elas se tornam amalgamadas, elas se tornam uma coisa só. A essência do Natal cristão, a teologia, ela não é sincrética, ela é pura. Né? É Jesus Cristo puro na veia, o Deus Salvador, o Deus que veio para abençoar e salvar a humanidade. É o nascimento dele, a celebração dele. Mas a concepção do Natal, a festa, as árvores, a decoração, o Papai Noel também, isso é parte de uma construção histórica. Né? Se a gente for buscar lá no Papai Noel, por tradição, por exemplo, que faz parte da figura do Natal, que aqui nós vamos para falar de Cristo, mas a gente não pode, já que o senhor perguntou da condenação em Sim, relação a isso, então o Papai Noel tem que entrar nessa conversa. faz parte do nosso debate. Sim. Então, o Papai Noel, por exemplo, ele vem tem tradição que traz ele lá das culturas nórdicas, mas a tradição mais confiável é que ele veio lá onde hoje é a Turquia, com São Nicolau, né, que era um bispo católico. Na verdade, é uma desconstrução histórica, que é o que a gente tem falado aqui já faz algum tempo, né? Que ano que foi que a igreja se institucionalizou, pastor? Lá no século IV? Ano 500, ano 357, me parece. Foi 56 justamente. Então, século. pensem bem, foi exatamente na mesma época em que a igreja se institucionalizou, deixou de ser igreja pura e passou a ser parte do governo, o Natal foi instituído. O dia 25 de dezembro, com o cristianismo, ele adotou uma festa que era uma festa pagã romana, que era a respeito do Deus Sol. E a festa do Deus Sol passou a ser a festa de Natal. E a Igreja Católica começou a disseminar isso, porque no momento era mais interessante para elas. Então, a parte do pessoal condenar a árvore de Natal, a parte do pessoal condenar o Papai Noel, vem porque isso não está ligado ao cristianismo puro. E sim a um sincretismo religioso que o cristianismo foi adotando com o passar do tempo. Então, até mesmo a decoração. O Natal, por exemplo, nós estamos vinculados a 2 festas. Uma é essa festa pagã do Deus Sol, se não me engano é Sol Invictus, e a segunda até a figura dos reis magos nesse momento, quando eles trazem presentes, é relacionada a uma outra festa romana, que era a época de levar presentes. Então essas festas todas se transformaram no Natal, porque o cristianismo naquele momento era a religião que o governo estava utilizando para disseminar os seus propósitos, a sua governabilidade. Então,
sim, é compreensível. Agora, o que a gente não pode é condenar o Natal, condenar as decorações, condenar a árvore, porque elas tiveram um princípio sincrético, dentro de um sincretismo religioso, porque a essência do Natal, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, o verdadeiro significado do Natal, ele é puro, ele não tá misturado com nada de errado, nada de culturas diferentes, nada de religiões diferentes. A essência do cristianismo do Natal é a figura de Cristo, é o nascimento de Cristo como Salvador da humanidade. Então, isso é puro. Então, a gente se apegar a detalhes e condenar muitas coisas, né? Parece que aí você se torna um puritano, mas não no bom sentido da palavra, onde você acaba sendo a pessoa em que, poxa, tudo é pecado, né? E não é bem por aí a vida. Então a gente tem que ter que tomar cuidado com isso, porque sim, é válido, é festa, é desejo de Deus que todos nós nos alegremos, é desejo de Deus que todos nós que possamos nos reunir e celebrar em família, celebrar em amor, né? Então, quando você tem uma pessoa que tudo é pecado, tudo é isso, tudo é aquilo, você se afasta de todo mundo. E aí, como é que você fica em relação ao fato da comunhão, ao fato de compartilhar? Então, sim, é compreensível a parte de condenação, porque ela é comprometida pela própria história e pelas diversas culturas. No Natal você tem elementos nórdicos, você tem elementos romanos, você tem elementos germânicos, que todos eles compõem uma única festa, que é o Natal de hoje. E aí a pessoa fala, poxa, mas isso aqui não é de Deus. Mas se você parar para pensar, o próprio Novo Testamento foi escrito dentro de uma cultura altamente sincrética, onde você tinha o helenismo a todo vapor, que era a cultura grega dentro do Império Romano, juntamente com todas as culturas dos povos capturados como escravos por Roma. E o cristianismo foi escrito nesse contexto. Então, o cristianismo já nasceu dentro de uma modalidade sincrética. Então, o importante nós, como cristãos, é separar o que é puro cristão, manter o nosso foco no que de fato é cristão, poxa, e deixa para lá o que é barulho, o que é coisa que... senão a gente vai condenar tudo. O mundo jaz no maligno, tudo tem um dedinho do inimigo aí. Se a gente for condenar tudo, vamos nos afastar da igreja, vamos nos afastar do mundo e vamos viver numa comunidade isolada. Tremendo. A gente sabe que muitas vezes existem algumas verdades em algumas condenações. E outras vezes existe o chatismo. Gente chata. É verdade, gente chata que acaba impedindo que as pessoas, num tempo desse, iluminem a sua casa, colocam um brilho dentro dela e vivam uma vida mais feliz. Eu acho que uma das coisas interessantes, vamos pegar o Natal. Eu posso pegar o Natal com todo esse sincretismo, com todo esse tipo de influências de outras religiões, até de outras regiões, e utilizar isso para evangelizar, colocando que Jesus é o Salvador que veio ao mundo. Paulo fez isso em Atenas. Paulo chega em Atenas, ele é chamado pelos filósofos lá no Areópago, e ele fala assim: olha, vocês estão vendo tantos deuses que estão aqui na cidade, eu vi tantos monumentos de tantos deuses, tantas estátuas, eram mais de 2.000 deuses que eram denominados em Atenas, mais de 2.000. E cada um deles tinha uma estátua, tinha um monumento, tinha alguma coisa construída. E ele pega diz assim, aquele Deus desconhecido. Ele pega um conceito daquela região e, através desse conceito, através desse Deus desconhecido, ele apresenta a Jesus Cristo. Ou seja, ele pega o sincretismo que existia lá, o paganismo que ele pega lá, pega aquele símbolo e introduz a ideia de Jesus Cristo. É a esse Deus desconhecido que eu adoro. Então, quando a gente fala de Natal, a gente poderia dizer, tem Papai Noel, tudo. Mas lembre-se, Natal é nascimento. É nascimento de quê? De Jesus Cristo. Estávamos falando com Edécio antes deste momento. É verdade, nós temos uma batalha espiritual, ele falou por último, como nossas celebrações têm sido camufladas, ocultas por outros tipos de coisas. Natal, Papai Noel. Páscoa, coelhinho.
coelhinho. E é tão forte isso que tem afetado a igreja tem se retraído. Não vamos celebrar mais a Páscoa, não vamos celebrar mais isso porque está o sincretismo no meio de tudo isso. Isso é ridículo. Há festas que não podem ser celebradas. Halloween, não podemos. Aí não existe nenhum elemento cristão no Halloween. Né? E como é forte isso. Em 1998, eu era professor de uma escola de idiomas, estávamos falando com ele sobre isso, ele também já foi professor de escola de idiomas. Em 98, as escolas de idioma no Brasil trouxeram o Halloween dos Estados Unidos. Em 98. Isso faz 27 anos atrás. E já se tornou uma febre no Brasil. Já se tornou uma coisa, digamos assim, oficializada no Brasil. É uma festa, é uma celebração lá dos Estados Unidos e que se trouxe e se implantou rapidamente. Olha como o inimigo é sujo. Só que os Estados Unidos tem outra festa mais importante do que o Halloween, que se chama do Dia de Ação de Graças, que é dia 30 de novembro, ou 31 de novembro, não lembro muito bem. Não sei a data exata. Da data. Acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Onde as famílias americanas, seja cristã ou não cristã, se reúnem para jantar, para ceiar juntos e agradecer a Deus pela vida. É uma das maiores festas dos Estados Unidos. E ninguém trouxe para o Brasil até hoje. Ninguém trouxe isso. Porque aí tem um elemento de gratidão a Deus, um reconhecimento da existência de Deus. Então, essa é a batalha espiritual. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter nessa questão que a gente está falando sobre o Natal é que até para os cristãos isso virou mais comercial do que para o próprio significado do próprio Natal, que é realmente o nascimento de Cristo Jesus. Então, nós temos que trazer para a igreja, o qual nós vamos estar vendo essa peça que vai dar essa ilustração para a gente do nascimento de Jesus. Vai ter uma peça aqui na igreja? Vai ter uma peça de Natal. Aqui está aqui dia 20 de dezembro, às 19h30. Venham, não percam, viu? Vai ser sensacional esse momento. Então, pastor, o que eu vejo é que até os cristãos começam a assumir essa questão mais financeira ou mais comercial do Natal em si. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que é o Natal? É o nascimento de Cristo Jesus, aquele que veio trazer a vida, né? Mas então, aí que tá, o Natal tem que ser cristocêntrico, né? Só que a gente não vive esse Natal cristocêntrico. Eu falo os natais que eu frequentei, parece que tem que pedir licença para fazer uma oração para agradecer a Deus pelo nascimento. Sim. Porque, vamos dar uma pausa na festa, né? E vamos fazer uma oração. Enquanto que toda festa deveria girar em torno do aniversariante. Eu nunca vi você ser convidado para um aniversário e você não dá bola para o aniversariante. Aí vamos parar, vamos cantar o bolo, vamos lembrar do aniversário. Não é por aí, né? Então todo Natal deveria ser cristocêntrico. Mas mesmo nas festas dos lares cristãos, é triste porque parece que está pedindo licença para ter um momento para agradecer a Jesus. E é verdade o que o Edésio falou, né? Por isso que eu falei, parece que para nós cristãos isso virou mais comercial do que o próprio significado dessa festa, né? Então, parar para orar, para realmente trazer uma pequena reflexão, né, do sentido, parece que é meio que difícil, porque a coisa virou tão festiva, tão comercial, que a gente perde aí a noção do que até a gente está ali fazendo, comemorando, né? Então, vamos voltar aqui a uma coisa importante. Por quê? Por que Jesus precisou nascer? Você sabe o porquê Jesus precisou nascer? A palavra do Senhor, ela diz no livro de Isaías 9, verso de número 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aqui começa de verdade o nosso podcast. Por que o Senhor Jesus precisou nascer? Eu vejo, pastor,
que a partir do momento que o homem peca ali no Jardim do Éden, ele passa a andar debaixo de um jugo de escravidão, do pecado. O homem, antes da queda, ele vivia, né, na luz do Senhor, no contato, na intimidade com o próprio Deus. E a partir do momento que ele entrega, pela desobediência ao diabo, o controle, né? E aí, a partir daí, ele começa a andar, como eu disse aqui, em trevas, debaixo de uma escravidão do pecado. Eu acredito que Jesus, ele nasceu realmente para tirar esse domínio, para trazer o homem à luz, né? E tirar esse domínio, principalmente, do pecado na vida do homem, para trazer a vida de Deus de volta na vida do homem. Deus é amor. E todos nós pregamos e anunciamos e falamos de que Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E ele não está abaixo. O amor e a justiça estão no mesmo nível, valor. Ok? Quando o homem peca, o homem comete um crime. O crime do pecado, da desobediência. Todo crime merece punição, castigo. O salário do pecado é A morte. a morte. Então, desde o dia que Adão peca, torna-se é decretado a condenação da morte para o homem. No entanto, o propósito de Deus para o homem não era esse. O propósito do homem, de Deus para o homem, era vida eterna na presença daquele que o criou, o Deus soberano. Mas havia uma condenação. Nenhum homem poderia resolver esse problema porque todos nasceram em pecados, porque todos nascemos em pecado, portanto, a humanidade está condenada. Como poderíamos resolver isso? Porque somente um homem pode pagar o pecado do homem. Nenhum animal pode pagar o pecado do homem. O tabernáculo mostra isso. O tabernáculo é nulo. O tabernáculo digamos assim, ele mostra que ele não serve, porque o tabernáculo não apaga o pecado do homem. Só o homem, o castigo do homem, apaga o pecado do homem. Certo? Ok. Mas não há homem para isso. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Quem resolve isso? O próprio Deus. O próprio Deus. Diz, vamos resolver. Mas como vamos resolver? Criando um novo homem? Não. Não dá para criar um novo homem, porque o homem já foi criado, à sua imagem e semelhança, e agora está sendo gerado de homem para homem no pecado. Então vamos mandar um homem diferente, um homem sem pecado. Mas como mandar um homem sem pecado? Não posso mandar um anjo. Um anjo não é homem, não faz parte da humanidade, não foi criado à imagem e semelhança de Deus. O anjo é uma criatura. Aí o próprio Jesus fala assim, então eu me faço homem. Gente, isso é uma tragédia. É um Deus soberano se tornar humano. Um Deus soberano, todo-poderoso se tornar limitado. Um Deus soberano, maravilhoso e eterno se tornar carne. Esse já é o primeiro sacrifício de Jesus. Filipenses capítulo 2. Ok? Então, a celebração do Natal é a celebração da vinda do Deus soberano se tornar homem. Para quê? Porque o Natal em si não tem seu fim. O Natal, ele começa um projeto, ele começa uma missão, que termina onde? Na cruz. Na cruz. O Natal projeta a cruz. O Natal projeta a cruz. Isso é maravilhoso, gente. Né? Então, para mim, o significado do Natal é profundo, porque é Deus agindo para salvar a humanidade, trazendo seu Filho, tornando carne, tornando homem. Não vai poder pecar, não pode pecar, porque assim também vai se tornar igual à humanidade, mas ele tem que chegar lá na cruz. Eu penso sempre que uma descendente de Abraão, porque quando Satanás jogou tinta
na, na obra-prima, na obra-prima que Deus estava construindo, fazendo com que o homem pecasse. Pensa você construindo um quadro, aí de repente Satanás chega ali e, e joga um punhado de tinta e fala assim: ó, estraguei o seu quadro. E o Senhor, na mesma hora, toma todas as providências que tem que tomar, mas começa a restaurar a sua obra-prima. E nós vamos ver isso, né, na vida de tantos personagens da Bíblia Sagrada, o Enoque, que andou com Deus, o Noé, que foi um símbolo de alguém que estava ali preparado para continuar algo novo. Depois nós temos, não vou falar todos, né, mas nós temos Abraão, Isaac, Jacó, né, e tantos outros que vêm pela frente até chegar a Jesus. Nós vemos a obra sendo restaurada. E é interessante que o Senhor lhe faz uma aliança com Abraão. E uma descendente de Abraão, chamado Maria, uma descendente de Abraão, chamado Maria, recebe a semente de Deus dentro dela. Olha bem, recebe a semente de Deus dentro dela. O restante, nós já ouvimos hoje. Jesus nasce em Belém, cresce, mas ele nasceu simplesmente para morrer, para resgatar o homem. Porque sem a cruz não haveria eu, não haveria você, não haveria ninguém. Jesus Cristo, ele nasce, ele precisou nascer, porque só ele podia resgatar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o símbolo desse resgate, é o símbolo dessa proteção divina que o homem tem. É a boia salvadora. E hoje nós amamos falar do seu nome. E nós estamos aqui porque esses dias de Natal queremos ver as mesas lotadas de frutas, comidas boas, mas que você possa ter na sua mesa o nosso Senhor Jesus Cristo, o aniversariante, como já falaram aqui bastante. Edésio, o que a manjedoura revela sobre o coração de Deus? Você tem uma ideia? A palavra que eu queria deixar para você pensar é e, e Deus e deu à luz ao seu filho, e deu à luz ao seu filho primogênito. Deitou numa manjedoura. Essa manjedoura tem algum recado? O recado é a lógica incompreensível de Deus para o mundo, né? Que é a humildade. Deus sempre fala, né, que os últimos serão os primeiros. Se você quiser ser exaltado, primeiro você se humilha. Deus fala que você tem que se colocar como servo dos seus irmãos. E então a manjedoura, como é o início da história de Cristo dentro desse planeta, no mundo humano, né? Como ser humano, não como Deus, ele começa sendo humilde. Então é basicamente isso. É a humildade de Deus sendo ensinada desde o princípio. E isso me dá a entender que quem resolveu o problema da humanidade não foi o próprio homem. Quem resolveu o problema da humanidade foi Deus. E tudo está nas mãos, no propósito e no poder de Deus, no agir de Deus.
Vamos trazer a ideia do Natal para os dias de hoje. Jesus não nasceu em Brasília, porque o problema não se resolve no jurídico, no legislativo ou no judiciário. Jesus não nasceu nos condomínios de luxo aqui da nossa cidade de Valinhos ou de São Paulo, na Avenida Paulista, nos grandes escritórios, porque o problema não se resolve na economia, no poder do homem industrial poderoso. Não, vamos imaginar que Jesus nasceu lá no sertão da Bahia, no mais pequeno dos vilarejos, tá? Onde para nós nada poderia vir de bom. Aliás, falaram isso de Jesus. Como pode vir alguma coisa boa lá da Galileia, né? Lá daquela região, Cafarnaum, do outro lado da Galileia, do outro lado do Mar Vermelho, do Mar da Galileia, lugar pobre, humilde, simples. Jesus, naquela época, poderia ter nascido em Roma, centro do Império Romano, ou no mínimo em Jerusalém, centro do governo israelita. Não. Jesus nasceu no lugar mais humilde. Por quê? Porque o propósito, o plano, o agir não era humano. A solução não está em uma humanidade. A humanidade não tem como resolver o seu problema. Quem resolve o problema é Deus. Manjedoura mostra isso. Muito bom. Você terminou? O pastor escreveu aqui que a salvação não vem do poder humano, mas da graça divina. Efésios 2,8 fala que vós sois salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça que Deus nos agraciou, né, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e a graça é um favor não merecido, né? Nós não merecíamos esse favor de Deus mandar o seu próprio filho, mas o amor que Deus demonstrou para a humanidade, como foi dito aqui, acho que o pastor Rui também que falou, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E você que está nos ouvindo, possa ser que você não é um evangélico, um cristão, mas saiba que Jesus veio porque Deus te amou também, enviando o seu próprio Filho para que você recebesse essa nova vida, recebesse a vida de Deus sobre você e também a promessa de uma vida eterna. Então, Jesus, realmente, ele veio numa manjedoura, porque Filipenses capítulo 2 diz que ele deixou de ser Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, tornando-se homem, humilde, aquilo que o Edésio disse aqui, foi obediente até a morte de cruz, onde o pastor Dácio disse que o Natal nos condiciona à cruz de Cristo, né? A morte dele e a ressurreição que também nos deu aí essa garantia de vida eterna. Ou seja, a graça não foi de graça. Sim. A graça não foi de graça. A graça não foi de graça. A graça teve um preço. Eu queria fazer uma pergunta que não está aqui. Jesus foi pobre? Tem uma música que diz assim: pobrezinho nasceu em Belém. Acredito que não, pastor. Ele foi pobre? Eu diria classe meia baixa. Não, mas o pai dele não era Carpinteiro. um carpinteiro, e o carpinteiro da época era um baita de um empresário. Sim, só porque ele morava numa região pobre. É, Se fosse um carpinteiro em Jerusalém, talvez teria um pouco mais de condições financeiras. Mas ele nasceu em Cafarnaum. Cafarnaum é um lugar não muito próspero, ok? Outra coisa, o próprio fariseu fala assim, ele é um filho do carpinteiro. Eles não falam de uma maneira elogiável, eles falam de uma maneira pejorativa. Filho do carpinteiro? Mas ele não foi procurar uma manjedoura Não. para que o menino nascesse. Ele foi procurar um hotel, Sim, uma sim. estalagem, né? Uma uma estalagem. estalagem. Sim. Por isso que eu falo, deve ser uma classe meia baixa, vamos dizer assim, que dá para ir, dá para pagar. É interessante que essa imagem aqui, essa imagem aqui não reflete os reis magos, não. Essa imagem aqui está a Maria montada num camelo e provavelmente José aí e mais pessoas que estão indo juntos porque tem um recenseamento, tá?
para eles poderem fazer essa viagem, ter um camelo ou vamos dizer, um burrinho, não é pobre. É isso que eu ia dizer. Não é pobre. Ele tem que ter um certo tipo de condição financeira, embora ele é obrigado a ir. Tá? O texto diz que ele procurou em todos os lugares hospedagem, ele poderia pagar. Então não era uma pobreza. José era construtor de móveis, Sim. de telhado, de roda. Era. Você acha, Idécio? Eu já parti para um outro pensamento quando você perguntou para as bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, né? Mas a nesse, pergunta é, ele era pobre? mas nesse sentido financeiro, eu entendo que não também, né? Porque se ele era, ele ficou rico, né? Porque quando os reis magos chegaram, Eu creio que ele não ostentava, né? Ele não trazia para si essa riqueza, até porque ele veio com a riqueza espiritual, riqueza dos céus, né? Ele veio mostrar esse reino, né? O maior tesouro que é o reino por dos que eu céus. fiz essa pergunta? Porque muitas vezes se fala que você não pode ter, mas os reis magos trouxeram para ele algo que ele podia estudar, algo que ele podia se tratar nesse mundo. Vamos dizer que tivesse hospitais naquela época. Ele foi um menino normal, ele foi um menino, ele foi uma criança. Ele se ralou, ele teve tosse. Eu acho que muitas vezes teve problema lá que a mãe falou: Meu Deus, essa criança está com um catarro no peito. Ou vocês acham que não foram assim? Foi desse jeito, mas a gente tem que lembrar que são dois momentos, né? Ele criança, o pai e a mãe decidiam a vida dele ainda, né? Sim, mas é isso que eu estou falando. Aí quando ele se tornou homem, ele se desvinculou de tudo isso. E é outra coisa. Quando ele se torna homem, é uma outra coisa. Estou perguntando do Natal. Eu acho que até os presentes que ele ganha, embora eles são símbolo de realeza, quem ganha esse tipo de presentes é um rei. Então são símbolos de realeza, de exaltação. Para mim, essa imagem dos reis magos que chegam, e provavelmente chegam um ano depois do nascimento de Jesus, não chegam na mesma noite, tem vários símbolos. Primeiro, você falou de que alguém, não lembro se alguém falou aqui, as primeiras pessoas a ouvirem a mensagem do Natal foram os pastores, gente humilde. Judeus, pastores humildes. A humildade de Jesus atingindo a humildade do homem. Os reis magos não eram judeus. Eles vinham de outra região. Eles vinham de outros lugares distantes. A mensagem de salvação não é só para judeus, é para todas as nações. E todas as nações vêm diante do Senhor honrando ao Rei dos Reis. Honrando o Rei dos Reis. Todas as nações, os magos representam as nações, vêm honrando os Reis dos Reis, trazendo os seus presentes. A estrela representa que o universo se dobra ao Rei dos Reis, aquele que criou todas as coisas. Agora a criação se dobra a ele e anuncia o nascimento dele. A estrela, o cosmo se mobiliza, tudo muda. Por quê? Porque está sendo honrado o Criador de todas as coisas. Existem várias coisas dentro do Natal, elas têm que ser trazidas novamente, têm que ser relembradas, destacadas novamente. E, por último, eu acho que aqueles presentes ajudaram muito na viagem para o Egito. Havia já um propósito. Eles tiveram que fugir para o Egito. E como vão fugir com o Egito sem condições? Aquele dinheiro também sustentou o Senhor em todos esses 2 anos, acho que ficaram no Egito, mais ou menos. Eles moraram no Egito. Uma viagem longa, custosa, né? Tem várias coisas interessantes. Sabe, uma coisa o que a gente cria, né, do pobrezinho Jesus, e não permitindo que ele tivesse depois um certo conforto junto com Maria e José, mesmo que fosse por um pouco tempo, como uma criança normal, que ele crescesse estudando, né, que ele crescesse numa educação que foi exemplar
como foi de verdade, de fato, porque ele era filho de Deus, ele era uma criança diferenciada, mas eu sempre gosto de lembrar, né, que o José era um homem trabalhador, era um homem que buscava. Eles tiveram outros filhos, eles trabalharam outros filhos, mas, é, mas eles cuidaram das crianças de uma forma refinada. E se gastar tudo aquilo que veio, que os magos trouxeram rapidamente, aí eu vou dizer, poxa, não souberam fazer economia. Não souberam fazer economia, porque ali dentro tinha bastante riqueza. Ali dentro tinha bastante riqueza. Não estou falando isso para enaltecer a riqueza, mas eu estou falando isso para dizer que alguns mitos são quebrados quando a gente lê a Sagrada Escritura com muita atenção, né? Quando a gente olha para a Sagrada Escritura e vê que algumas coisas foram trazidas, ele foi honrado. Essa é a palavra que eu quero que todos saibam. Ele foi honrado. Ele foi honrado com um pai digno chamado José. Ele foi honrado por uma mãe digna chamada Maria. Ele foi honrado, sabe, pelo céu. Ele foi honrado pelo céu. O céu se manifestou. Ele foi honrado pelas estrelas. As estrelas se manifestaram. Ele foi honrado. Ele foi honrado. E uma das coisas, uma das maiores honras, né, é que o rei queria matar todas as crianças. Ele foi honrado porque ele foi escondido. Mataram muitos meninos, mas ninguém nunca chegou até ele. Então, eu queria fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Não, pode falar sobre esse assunto, gente. Nós estamos num debate. Pode discordar. Pode passar, pastor. Pode passar. Eu insisto na ideia de que nós precisamos trazer o sentido verdadeiro do Natal. E nós somos os responsáveis, a igreja é responsável disso. Quando a igreja se afasta da festividade, seja por esse puritanismo, como você falou, ela falha. Ela se torna, eu não sei se essa palavra poderia ser, talvez seja muito forte, mas ela se torna irresponsável. Por quê? Porque se existe essa festa, onde se diz que é Natal, e que teria trazido a ideia do nascimento de Jesus, festejar o nascimento de Jesus, então vamos usar essa festa para manifestar mais ainda essa mensagem. E não deixar que o mundo a deturpe mais ainda, ou a prejudique, ou apague essa mensagem. Não, vamos a manifestar realmente Natal, nascimento do nosso Senhor Jesus. Isso vale para Natal, isso vale para Páscoa, né? Isso vale para tudo aquilo que muitas vezes nós estamos observando no mundo sobre a questão de encobrir, de anular, de tirar o verdadeiro significado cristão. O que é celebrar verdadeiramente o Natal? Bené. Não é pensar só no consumo, né? Não só nos presentes. É pensar realmente naquilo que é o propósito verdadeiro, o nascimento de Cristo. Veja bem, todos nós estávamos na sombra da morte, né? Em trevas. Né? Nós que hoje, graças a Deus, pela misericórdia e amor do nosso Senhor, recebemos essa salvação por meio da vinda e morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, hoje nós vivemos uma vida entendendo esse nascimento, porque também nos trouxe a libertação, nos transformou, nos trouxe a verdadeira alegria, nos trouxe a verdadeira paz, nos trouxe o verdadeiro amor. Então, hoje nós temos o sentido da vida. Muitas pessoas que não receberam Cristo como seu único e suficiente Salvador, ainda está vivendo na sombra da morte, ainda está vivendo nas trevas, né? Então, o fato maior é a transformação também da nossa vida, né? Então, o Natal
não é só consumo, não é só presente, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? E agora habita em nós por meio do Espírito Santo. Oi, que alegria é essa, que vida que nós recebemos, né? Eu não sei se vocês ouvem muita gente. Quem falar? O jeito correto, né, que eu entendo que é o jeito mais prático da gente não errar como celebrar o Natal, é muito simples. O Natal ele existe porque Deus amou o mundo, né, amou o homem, e entendeu que o homem por si só não dava conta de se salvar e de ter uma vida abundante, feliz por si só. Então Deus providenciou o nosso socorro. E nós, como cristãos, devemos ser espelho de Deus. Então, acho que o jeito mais correto para ninguém se perder de como celebrar o Natal é replicar o que Deus fez. É amar. Amar os seus parentes, amar os seus irmãos, ligar para aquele irmão que você não fala há tantos anos, convidar para estar junto de você, a amar as pessoas que estão próximas no seu círculo íntimo, verdadeiramente amar, né? E deixar Cristo no centro de tudo isso. Fazendo isso, o resto é resto. Você disse exatamente a pergunta que eu iria fazer. Como o Natal transforma as nossas vidas hoje? Foi o que você falou. Reconciliar, perdoar, recomeçar, voltar ao primeiro amor, né? É isso mesmo, Edésio, que você estava pensando? Eu não vejo como pode ser um Natal. Qualquer outro jeito é hipócrita. É mentiroso, né? Não tem contorno em relação a isso. Não se somos cristãos verdadeiros, né? É porque Lucas 2,14 diz assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Então não existe Natal sem paz. Fala, Davison. Deixa eu atropelar o Davison um pouquinho. Em cima dos comentários que o senhor fez, não existe Natal sem paz. Mas é normal que antes do Natal... Não é para existir, né? Não. Dentro do que o senhor falou, né? A paz deveria ser um guia do Natal, né? Mas é normal a gente observar e a gente viver e a gente presenciar ou a gente participar ou a gente até mesmo ser culpado desse tipo de ação, de pensar, poxa, mas eu vou ter que estar com aquela pessoa naquele lugar, né? Como você está indo obrigado para um evento de uma pessoa que você não quer estar perto. Então, é comum esse tipo de sentimento em festas de natais, piadinha social isso, né? De que, poxa, naquele momento eu vou ter que aturar a pessoa. Né? Então a gente já vai com o espírito não natalino, não verdadeiramente natalino, né? E se você já começa uma ação nesse sentido, qual a chance de você ser bem sucedido no evento em si, né? Hoje a troca de presente de amigo secreto já se tornou negativo. Amigo, Dependendo quem eu pego, nossa, pois, peguei essa pessoa. Pois é, rapaz. Olha como a humanidade está contaminada e atrofiada pelo pecado. Eu ia falar de que eu tenho ouvido muita gente, e talvez mais triste ainda, ouvido muito cristão dizer: eu não gosto do Natal. Acho que já ouvimos muita gente dizer isso. Sim, bastante. Eu não gosto do Natal. Por que a pessoa não gosta do Natal? Porque enquanto essa pessoa olhar para o Natal aos olhos da humanidade, aos olhos da terra, o Natal não é bom. Não vai ter sentido para ele, né? Mas o sentido verdadeiro do Natal não é olhar para a humanidade, como eu disse agora, há pouco agora falou. É olhar para Deus. É o agir de Deus. É a manifestação maravilhosa do amor de Deus para conosco. O Senhor acabou de falar, né? Deus te ama de tal maneira que enviou seu filho nesta terra para morrer por você. Olha, Natal é amor, é o significado do amor, é o significado do amor para você. Natal é isso. Não olhe para a humanidade, não olhe para o passado, para a falta de pessoas. Olha para o presente e dizer: Deus está comigo, Deus me ama. É olhar para o Senhor.
Bom, eu já não gostei de Natal. Eu morava no Complexo do Alemão, era um menino muito pobre, e quando chegava na época do Natal, eu lembro uma vez que minha mãe me levou para Bom Sucesso, e as ruas de Bom Sucesso, Rio de Janeiro, estava toda lotada, iluminada, e havia todas aquelas pessoas comprando e caminhando, e a sacola da minha mãe vazia. Estava eu e meu irmão Rubinho e a Rita. Ela não queria esquecer da gente. Ela nos levou a uma loja, comprou uma bonequinha para a Rita, bem simples. E ela comprou uma rede, uma trave, aquele joguinho de botão para mim e para o Rubinho. Ela deu aquela caixinha para vocês dois. E nós fomos para casa. E quando nós abrimos, nós percebemos que o que a mamãe tinha para comprar, dava para comprar apenas um jogador, um time. Era apenas uma trave. E se eu e o Rubinho quiséssemos brincar juntos, nós tínhamos que brincar de bater pênalti. Na noite de Natal, mamãe, muito crente, nos reuniu com um pedaço de pão em torno da mesa e disse da seguinte forma: o que você vê lá fora, o que vocês veem lá fora, não quer dizer nada acerca do Natal. O Natal de verdade é esse que está dentro de nós, agora aqui. O Natal, meus filhos, simboliza esse que Jesus que está vivo nas nossas vidas, através do Espírito Santo. E foi com a minha mãe que eu aprendi algo precioso. Nós somos a quarta pessoa da divindade. Só por causa disso, só porque ele nasceu, hoje a gente pode dizer Deus Pai, sentado lá no seu trono, Deus Filho, o nosso Salvador, aquele menino que nasceu, que deu a sua vida, que não recusou em momento nenhum, não tentou voltar atrás em momento nenhum, sentado à direita de Deus Pai e o Espírito Santo dele em nós. Que nesse Natal, sabe, você possa lembrar exatamente disso. Bem simples. Não sei como é que vai estar a sua mesa. Talvez a sua mesa esteja farta. E talvez com tanta fartura que você esqueça do aniversariante. Talvez a sua mesa tenha apenas, como naquela nossa ceia, um pão com manteiga e café com leite. E você possa lembrar que o maior de todos os presentes é Ele, que senta à direita de Deus Pai e nos envia o Espírito Santo, que foi dado para Ele. Mas Ele fez questão de morrer naquela cruz e dar para a gente também. Que o Papai do Céu te abençoe nesses dias que se aproximam o Natal, para que a gente possa viver o verdadeiro sentido de Natal. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros. E o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte e Príncipe da Paz. Que Deus te abençoe.